Recentemente, no dia 12 e no dia 13, aconteceu uma coisa que derrubou a bolsa mais de 2% e fez com que o dólar subisse quase 2%. No dia 12 e no dia 13 ficou conhecido como Flávio Day 2. Um áudio vazado foi suficiente para fazer com que a bolsa caísse e o dólar disparasse. Isso mostra uma coisa muito importante. A gente não deve subestimar o poder do dólar. E muitos brasileiros, eles só investem em ações brasileiras, em fundos imobiliários, vê aquelas empresas que mais pagam dividendos e tá tudo ótimo. E em grande maioria, muitos investidores também só investem em CDB e beleza, esquece de todo o resto. Enquanto nós brasileiros só investimos aqui dentro do Brasil, o mundo lá fora acontece. E investir em dólar não é somente ter o dólar, é você ter uma proteção cambial, é a gente fazer uma reserva internacional e é nos proteger contra a inflação brasileira. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o porquê o dólar subiu tão forte e a bolsa despencou, o que aconteceu entre o Vorcaro e o Flávio que fez com que esse movimento acontecesse. E também eu quero deixar bem enfatizado aqui, nós estamos numa das melhores janelas para se investir em dólar e ninguém está falando disso. Ter dólar na carteira não é mais uma brincadeira, não é mais uma opção, passou a ser necessidade para nós brasileiros. Atualmente nós estamos com um dólar de R$ 5,05, como você pode verificar, só que recentemente ele já chegou a bater R$ 4,89. E é por isso que eu vim fazer esse vídeo. Eu sou o Bruno Rodrigues, especialista em investimento desde 2022. Te convido a se inscrever neste canal e também já peço para você deixar o like aqui no começo, porque o vídeo está sensacional e você vai sair daqui investindo melhor o seu dinheiro. E sem mais enrolação, o dólar há muito tempo ele vem sendo tratado como uma unanimidade que ele só iria subir, subir, subir e nunca mais ia ter fim. Há muito tempo atrás, muitos especialistas estavam falando que o dólar ia chegar a bater quase R$ 10. Só que não é o que a gente consegue observar aqui. Eu vou entrar aqui na cotação, você vai olhar junto comigo. Num período de um ano, atualmente a gente está com R$ 5,07 o dólar. Eu marquei aqui na tela aonde você tem que observar, nessa parte aqui amarela. Então a gente está com o dólar a R$ 5,07. Recentemente ele chegou a bater R$ 4,90, R$ 4,89. Aquilo ali era uma grande oportunidade para você ter comprado o dólar. Por que eu estou falando isso daí? Até nos preços atuais aqui de R$ 5,07 também é uma boa oportunidade. Quando a gente vai observar lá em dezembro de 2025, a gente vê o dólar a R$ 5,52, um dólar mais caro do que a gente consegue observar hoje. Quando a gente vai observar no dia 4, dia 3 de junho, o dólar estava 5,63. Se a gente expandir mais ainda a nossa janela, a gente consegue observar que em dezembro de 2024, o dólar estava batendo R$ 6,20. Então, na verdade, ele não teve só uma ascendência, como ele caiu de 2024 para cá, mais de 17% no seu valor. E isso tudo tem um motivo. Na verdade, são dois. O que está acontecendo lá fora e o que está acontecendo aqui dentro para que o dólar se desvalorizasse. A primeira coisa que você tem que entender é que os grandes investidores fora do Brasil e até mesmo os investidores institucionais aqui dentro do Brasil, quando eles pensam em fazer investimento, eles pensam muito na Bolsa Americana, que é a maior economia do mundo, é onde está a maior bolsa de investimento do mundo lá fora e é onde tudo acontece. E o que afeta diretamente a Bolsa Americana? Os juros americanos, como a economia americana anda. Quando a gente vai observar a Europa, está acontecendo um conflito lá entre Israel e o Irã que está afetando diretamente o petróleo. Então não é novidade para ninguém aqui que a gente está vivendo uma alta inflação, aqui no Brasil uma inflação de 4,30%, no acumulado dos 12 meses, e ela tende a piorar porque quando acontece a guerra entre o Irã e os Estados Unidos, e o Estreito de Hormuz, que é controlado pelo Irã, ele fecha ali para o escoamento do petróleo, o petróleo recentemente chegou a bater $120 o barril Brent. Um petróleo mais caro significa inflação, porque a gente está falando de combustíveis para carro, combustíveis para avião, a roupa que a gente veste, fertilizantes, tudo hoje praticamente envolve o petróleo. E isso está ligado exatamente aqui com a economia americana. Eu trouxe para a gente aqui o gráfico que mostra os juros dos Estados Unidos. Hoje eles têm um juros de 3,50 a 3,75. Para os Estados Unidos isso é considerado muito alto. Eles têm um alto endividamento ali em relação ao seu PIB e a gente já consegue observar que é quase impagável a dívida dos Estados Unidos. E quanto maior fica a taxa de juros deles lá fora, mais essa dívida tende a piorar. Esse gráfico aqui, ele mostra um termômetro do que o mercado acha se a taxa de juros americana vai subir ou se ela vai cair. E a gente está observando aqui que 99% do mercado acha que ela vai se manter inalterada nas bandas de 3,50 a 3,75. E, assim, menos de 1% acha que na
próxima reunião, essa taxa de juros vai subir para 3,75. Então a gente consegue observar aqui que é um cenário onde a taxa de juros alta vai se permanecer por mais tempo nos Estados Unidos. Olhando esse outro gráfico aqui, a gente consegue observar o que o mercado está esperando das próximas reuniões do Fed, que vai definir a taxa de juros. No mês 6 agora de 2026, 99% acha que ela vai se manter inalterada. Até no mês 10, as pessoas ainda acham que a taxa de juros vai se manter 3,50 a 3,75. Quando a gente vai olhar aqui em dezembro, esse jogo inverte, só que inverte para pior. 39% do mercado acha que a taxa vai se manter e 60% do mercado está achando que ela vai subir. Então vai ter uma piora no quadro inflacionário dos Estados Unidos, fazendo com que essa taxa se eleve. Quando a gente passa aqui a observar 2027, o mercado acha que a taxa Selic vai se permanecer nesse patamar de 3,75 mais alto. E isso tudo tem a ver com os investimentos aqui, tem a ver com a nossa bolsa que está subindo 11% nesse ano. Quando a dívida americana começa a subir mais e o governo americano não consegue fazer manobras para pagar o principal e os juros dela, o pessoal começa a desconfiar se realmente os Estados Unidos vão continuar crescendo, se as empresas vão sobreviver ao que elas estão passando hoje. E esse dinheiro ele tem que escorrer para algum lugar do mundo. Quando a gente vai olhar para a Europa, 2 conflitos acontecendo, Rússia e Ucrânia. Quando a gente olha ali para o Oriente Médio, está acontecendo também um conflito entre Estados Unidos e Irã. A gente olha para a China, a gente não vê ali um governo mais transparente. Para onde esse dinheiro vai escorrer? Para os mercados emergentes, que é aqui o Brasil. De todo lugar do mundo, o menos caótico atualmente é o Brasil. E olha que esse ano a gente tem eleição que também está mexendo com todo esse jogo aqui. A gente vai falar disso agora. Eu estou aqui na Polymarket, que é um site de apostas predativas, mais ou menos ela é um termômetro de como estão ali o andamento das eleições. A gente consegue observar aqui, no dia 4 de maio, que Flávio Bolsonaro tinha 44% da expectativa do mercado de ganhar as eleições, frente ao Lula, que tem 37%. Mas quando a gente chegou aqui no dia 13 de maio, o jogo começou a se inverter. Abriu o mercado no dia 15, com o Lula ultrapassando o Flávio Bolsonaro. Atualmente, o Lula tem 45% de expectativa de ganhar as eleições e o Flávio Bolsonaro 29%. Antes de acontecer esse movimento aí do Flávio Day que a gente já vai comentar, quando o mercado olha para dentro do Brasil, o mercado vê a política da direita como uma política mais responsável com o seu fiscal, com o crescimento do país, assim, com os demais afazeres ali que o governo tem que fazer. Quando o mercado olha para a esquerda, ele vê já um governo mais populista, um governo que gasta mais, um governo mais irresponsável perante o seu fiscal. E quando a gente observa março, maio, a gente vê que o Flávio Bolsonaro estava muito colado com o Lula. Isso fez com que o mercado enxergasse que a direita tem realmente chances de ganhar a eleição. Uma direita ganhando a eleição é um país mais responsável, é um país que vai olhar para o seu fiscal. Isso fez com que a nossa bolsa brasileira tivesse essa alta de 11%. E isso é um dos fatores. Então junta Estados Unidos, que o pessoal está desconfiando se ele realmente vai conseguir pagar suas dívidas. Brasil pendendo mais para a direita esse ano nas eleições, vai ser mais, em tese, vai ser mais responsável com o seu fiscal. Então o dinheiro ali dos institucionais acaba escoando para cá. E a gente vai olhar aqui um gráfico muito interessante. A gente consegue observar nessa matéria, estrangeiros aplicam 57 bilhões na Bolsa Brasileira em 2026. O fluxo estrangeiro esse ano, em janeiro, foi de 26 bilhões, fevereiro 15, março 11, abril 3 bilhões. O fluxo ele vem diminuindo, mas ainda está entrando muito capital aqui para dentro do Brasil para investir nas nossas empresas. Então, tudo isso que eu falei, a gente consegue observar dentro do gráfico. Está entrando mais dinheiro para dentro do Brasil. E isso faz com que o nosso dólar esteja caindo aqui dentro do Brasil. É a lei da oferta e da demanda. Quanto mais dinheiro entra para dentro do Brasil, mais o real se fortalece. Quanto mais dinheiro está saindo para fora, mais o nosso real vai se desvalorizar. Então, a gente está vendo que a gente está recebendo muito dinheiro aqui para investir nas nossas empresas, fazendo com que crie-se essa janela para a gente conseguir comprar dólar mais barato. Outro motivo também que faz com que a nossa bolsa brasileira esteja recebendo muito dinheiro lá fora é que atualmente a gente tem boas empresas e empresas descontadas aqui perante empresas que existem lá fora. Eu vou te mostrar aqui alguns exemplos. Eu trouxe aqui para exemplo o Itaú. Atualmente ele vem sendo negociado a um PL de 9. Quando a gente vai olhar o Bradesco, ele está sendo negociado a um PL de 7. E no Bradesco aqui ainda a gente consegue observar um maior desconto. Ele está sendo negociado a um PVP
de 0,92. São dois bancos extremamente saudáveis, tanto o Itaú quanto o Bradesco, que estão tendo bons lucros e ano a ano vem crescendo esses lucros aqui dentro do Brasil. Então, beleza. Bradesco com PL de 7, Itaú com PL de 9. Vamos observar agora dois bancos lá dos Estados Unidos. O Citigroup está sendo negociado a um PL de 13. Quando a gente vai observar o JP Morgan, ele está sendo negociado também a um PL de 13. Então, PL é preço sobre lucro, quer dizer que as pessoas estão pagando 13 anos do lucro da empresa. E aí, quando a gente olha aqui para dentro do Brasil, PL de 7, PL de 9. Então, são boas empresas que estão mais baratas do que os bancões lá fora. Você pode estar falando agora para mim, mas Bruno, é que o banco lá fora gera muito mais dinheiro do que o banco aqui dentro. Sim, ele pode arrecadar mais dinheiro pelo seu tamanho. Mas quando a gente vai observar aqui índice de eficiência, por exemplo, o Itaú está com ROI de 21%. Ele é muito eficiente. Quando a gente olha aqui, Citigroup, vamos ver o ROI do Citigroup? Está com ROI de 7. Então, significa que o nosso banco aqui dentro do Brasil ele é mais eficiente que o banco lá fora e ele está sendo descontado. O investidor estrangeiro vai ver essa oportunidade e vai fazer aportes aqui dentro do Brasil. Outro exemplo aqui bem claro. A Petrobras, ela está sendo negociada hoje a um PL de 5. Significa que a gente está levando a empresa por 5 anos dos seus lucros. Vamos olhar aqui a ExxonMobil. Ela está sendo negociada a um PL de 23. Aí, novamente, você pode estar falando, mas a ExxonMobil é gigante. Tá, mas novamente eu volto a falar. A Petrobras ela tem um dos menores custos de extração de petróleo e ano a ano ela consegue arrecadar mais dinheiro, ela consegue ter um maior lucro ano a ano. Se a gente entrar no relatório agora da Petrobras, a gente vai ver que ela tem uma pretensão de crescer muito grande. Então, são boas empresas descontadas, fazendo com que o investidor olhe aqui para dentro do Brasil. E eu falo que a gente está numa boa janela, além do dólar estar mais barato, olha essa manchete aqui. Apenas 29 mil brasileiros declaram fazer investimentos lá fora. São poucas pessoas que investem fora do Brasil hoje. E olha outra coisa que me deixa assim, absurdamente, nossa senhora, não sei nem falar o que eu sinto. Isso daqui é uma matéria do Valor Invest. Olha aqui que a gente vai ler agora. Vimos uma demanda maior quando o dólar passou dos R$6 no início de 2025. Agora que está perto dos níveis mais baixos nos últimos 2 anos, percebemos um receio no investidor de comprar a moeda e a moeda cair mais no curto prazo. Então, peraí, olha que interessante. A gente está observando essa matéria e ela está nos dizendo assim, quando o dólar fica mais caro, o brasileiro compra dólar. Quando ele está em promoção, ele está mais barato, ele fica com medo de comprar. Eu vou fazer uma analogia aqui. Se você quer comprar muito uma camisa da Nike e ela está custando R$200, você fala, tá muito caro, eu não vou comprar não. Aí você vai no outro dia na mesma loja e você vê lá, promoção, camisa da Nike, R$100. Você iria comprar. Para você iria ser mais vantajoso. Você já queria comprar a camisa, só que ela estava R$200 e agora ela está 100 e você vai comprar ela. No mundo dos investimentos é a mesma coisa. A gente tem que estar comprando quando o investimento estiver em promoção, não quando ele estiver em alta. A gente compra as coisas quando estão na promoção, não quando elas estão muito altas. Então, falo novamente, é uma das melhores janelas para a gente se investir lá fora. E agora vamos falar do Flávio Day, o que aconteceu nesse dia, né? Que fez com que o dólar disparasse e a nossa bolsa caísse, fazendo com que essa janela nossa de investir lá fora piorasse. A gente consegue observar então que teve um ponto de inflexão onde que o Lula passou o Flávio Bolsonaro exatamente aqui no dia 13 de maio. E tudo isso aconteceu porque foi vazado um áudio entre o Flávio Bolsonaro e o Vorcaro, que é o dono do Banco Master. Nesse áudio, o Flávio Bolsonaro ele pede mais de 100 milhões de reais para o Vorcaro para que ele conseguisse financiar o filme do Jair Bolsonaro. E assim, o Vorcaro a gente sabe que ele está envolvido com muitas coisas erradas. E quando vaza um áudio de um pré-candidato à presidência, faz com que as pessoas comecem a duvidar da sua ética, da sua moralidade. E realmente, né, a gente tem que duvidar disso daqui, porque, mas não é dinheiro público, é dinheiro privado. Mas assim, provavelmente era um dinheiro ilícito ali que o Vorcaro estaria dando pro Flávio Bolsonaro. E assim, não é falando de direita e nem falando de esquerda. A gente vê que o Congresso, na sua maioria, tá barrando a CPI do Banco Master. O que não faz sentido. Peraí, se ninguém tem um rabo preso com ninguém, se a gente tem que ver o que está acontecendo, o que aconteceu, né, para todo esse esquema aí de corrupção vir à tona, por que a maioria do Congresso está barrando a CPI? Significa que tanto direita quanto esquerda está envolvido tudo ali no mesmo baralho, tá? Então, assim, não é exclusividade do Flávio,
Não sei se Lula, se filho do Lula tá, mas tá um bolo de neve. E isso tá mexendo muito com a nossa bolsa, porque quando sai uma notícia do Lula falando alguma besteira, ou quando a gente vê o Flávio falando alguma besteira, mexe diretamente na nossa bolsa. A gente acabou de ver aqui que a política, ela mexe com o nosso bolso. Então, se a direita vai ganhar, uma direita mais responsável. Mas pera, se essa direita ganhar mais responsável, tiver envolvido com alguém ali que tava fazendo merda, peraí, talvez não seja tão responsável assim. Não, o Lula é política expansionista, é política para agradar o pobre, mas peraí, se a gente vê ligação também com uma pessoa que estava fazendo coisa errada, talvez isso não seja também tão legal. Então a gente está vivendo um momento em que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso patrimônio e a gente tem que diversificar ele o máximo possível. E para você poder investir lá fora, eu trouxe 3 ETFs para que você possa fazer a análise se cabe ou não na sua carteira. O primeiro que a gente vai verificar aqui é o ETF SOX, que ele investe em empresas de semicondutores. Quando a gente vai observar aqui, no último 1 ano, ele subiu mais de 146%. Eu não vejo esse ETF como uma boa oportunidade agora, porque se ele já subiu 146%, quer dizer assim, pode ser que um dos melhores picos ali de você comprar já passou lá atrás. Pode ser aqui que aqui embaixo não volte mais. E pode ser que daqui de cima despenque para baixo. Mas se você gosta de empresas de tecnologia, se você acredita na IA, nessas empresas de semicondutores, o ETF SOX é um bom ETF para você investir. Dentro do ETF, está investindo na Micron, na Intel, na Broadcom, na Nvidia, você vai investir em todas essas empresas. Para fazer investimento em ETFs, você pode abrir uma conta internacional em alguma corretora que tem aqui dentro do Brasil. Esse ETF aqui ele começa a ser mais interessante, é o IVV. Ele investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, então ele vai acompanhar o índice S&P 500 dos Estados Unidos. Nesse último ano, ele se valorizou 27%, mas aqui a gente estaria investindo na maior economia do mundo, com uma certa cautela. A gente não vai colocar todo o nosso dinheiro lá. A gente vai colocar apenas uma pequena parte e capturar ali toda a economia americana. Eu não acho que do dia para a noite a economia vai empurrar lá abaixo. Então é bom a gente ter uma pequena parcela lá fora. Quando a gente vai observar aqui as empresas que tem dentro do IVV, o IVV também tem NVIDIA, então ele está exposto também no setor de IA, de semicondutores. Ele tem Apple, Microsoft, ele tem Google, ele tem Tesla, ele tem as maiores empresas dos Estados Unidos. Outro ETF, aqui já começa a ficar mais interessante, mais protetivo para a gente. O XLP, ele investe na economia básica dos Estados Unidos. Ele vai investir nas empresas mais resilientes, nas empresas de consumo básico. Quando a gente observa aqui, no último ano, ele subiu mais de 7%, então foi uma subida mais tímida. Porém, se qualquer coisa acontecer com a IA, se a bolha da IA acontecer de estourar, ou se o mundo está bagunçado, essas empresas aqui, dificilmente elas vão falir, vão acontecer alguma coisa com elas. A gente está falando de empresas como Walmart, que é líder ali no setor de varejo dos Estados Unidos, então ele vende desde comida, roupa, todos os utensílios básicos para um ser humano viver. Esse ETF investe em Coca-Cola, investe na P&G, ele também investe na Mondelez, então que tem um vasto catálogo ali de todas essas comidas industrializadas, está dentro do catálogo da Mondelez. Enfim, esse ETF ele vai investir em empresas do setor de consumo básico. Também existe esse ETF aqui, que é um ETF, vamos dizer assim, de renda fixa, que é o SGOV. Ele vai investir nos títulos do Tesouro americano, então ele vai investir diretamente nos Estados Unidos, emprestando dinheiro para o governo. É um ETF que, se você não quiser muita volatilidade, você pode ter ele na carteira. E a gente consegue observar aqui que no último ano ele teve 0,2% de alta. Já é uma alta ali mais tímida, né? Não deu nem 1%, porém não é um ETF que paga dividendos. Então a gente pode ver que ele sobe a $100, pum, ele vai pagar alguns centavos de dividendos. Já um ETF mais para proteção, porque você está emprestando dinheiro para o governo americano. Bom, eu espero que você tenha entendido a importância da gente investir lá fora e é essa janela que a gente está tendo nesse momento que a gente não pode perder. Se você tiver qualquer dúvida em relação a ETFs, se você, Bruno, analisa tal empresa, analisa tal ETF, deixa aqui suas dúvidas no comentário que eu posso ler num próximo vídeo. Então, eu sou o Bruno Rodrigues, espero te ver no próximo vídeo. Um beijo no seu coração.